Olá, tudo bem? Professor Luciano Pimenta Valadares, mais uma vez aqui para vocês, para falar sobre perspectiva estratégica da qualidade dentro da disciplina de qualidade e produtividade. Já falamos duas aulas, né, sobre esse mesmo tema, agora a gente tem ainda a parte 3 de 7 aulas previstas para essa parte. E hoje vamos falar com vocês aí sobre métodos quantitativos e modelos estatísticos. E começamos a falar sobre controle estatísticos de processo. Em alguns vídeos anteriores aí eu já falo um pouco sobre o CEP, né, que é o controle estatístico de processo, mas vale a pena a gente falar um pouquinho mais dessa importante ferramenta que a gente tem quando se fala de qualidade. Então, o CEP, ou Controle Estatístico de Processo, é um dos conceitos mais consistentes fixados pelos modelos de avaliação. Avaliação estatística foi o de processo, definido como qualquer conjunto de condições ou causas que, agindo juntas, geram um dado resultado, segundo Palladini 2009. E aí os mecanismos mais conhecidos, então, do CEP são os gráficos de controle por variáveis, dos quais os mais usados são o da média, para avaliar a tendência central do processo, e os gráficos de amplitude e do desvio, que avaliam a dispersão dos dados obtidos em torno desta média. Temos ainda também os gráficos de controle por atributos, por meio dos quais os empregados são gráficos P, frações defeituosas, NP, quantidade de peças defeituosas em amostras, U, quantidade de defeitos por unidade, e C, número de defeitos por amostra. Bom, o CEP também traz algumas características relevantes durante a implantação e sua efetiva utilização dentro de qualquer empresa, né? Quando a gente fala de controle estatístico, a gente começa a ter uma série de regras estatísticas que a gente deve usar para a gente poder estar implantando. Então, daí as suas características relevantes. Então, a determinação da capacidade de um processo e a avaliação das situações sob controle ou fora de controle do processo utilizam métodos científicos que não comportam procedimentos baseados em improvisações, método de ensaio-erro ou mera intuição. Nós estamos falando, quando a gente fala de estatística, nós estamos falando de matemática aplicada. Então, isso requer um nível adequado de conhecimento técnico de todos os que lidam com esses instrumentos, especialmente em termos de estatística. Então, não é chegar lá qualquer um e achar que está fazendo estatística. É importante você ter aí, muitas vezes, alguém da área, inclusive, para poder estar fazendo todas as medições por controle estatístico dos processos. Outra característica, em sua essência, o CEP trabalha com as variações de um processo, por mais que essa abordagem seja crítica para uma avaliação, precisa do processo e por mais utilidade que tenha essa informação, o CEP está restrito a áreas bem determinadas do processo produtivo. Então, não é qualquer área, né? Então, a estatística, ela vai estar lá trabalhando com as variações que esse processo pode ter. E aí, ela vai estar em áreas bastante definidas. Outra característica que apresenta aí, há muitas decisões técnicas que envolvem a implantação do CEP. Por exemplo, que tipo de controle deve ser utilizado, como determinar o gráfico de controle mais adequado para cada situação, seja situações de processos como um todo ou de partes do processo, que procedimentos adotar diante das amostras que fornecem dados para execução do controle estatístico do processo, etc. Cada uma dessas questões deve ser considerada com muito cuidado, pois decisões equivocadas podem comprometer irremediavelmente todo o processo de avaliação. Então, quando a gente está falando em estatística, né, a gente está dando aí porcentagem em cima das coisas. E se você não souber exatamente
qual a variável que aquilo pode alcançar, um probleminha aqui no começo pode se tornar um problemão aí no final do seu processo. Outra característica ainda, a implantação do CEP segue um roteiro bem definido, que envolve as atividades como definição quanto ao projeto do sistema de controle, a listagem dos padrões de qualidade e de desvios de defeitos a eles associados, a organização dos dados, o cálculo dos parâmetros do modelo escolhido, a identificação de ações sugeridas pelos gráficos, se for o caso, a análise de casos críticos, a ação corretiva dos limites, a análise do gráfico com os limites corrigidos, a análise dos resultados em processos corrigidos, a análise de consistência do projeto e toda essa sistematização do controle, dentre alguns outros. Então, falar de CEP, implantar um CEP na sua empresa, não é simplesmente ir lá e começar a fazer contas em cima do que eu estou vendo. Né? A estatística ela é é bastante mais abrangente do que esses tipos de situações. Bom, e aí a gente chega no ponto, então, que é a inspeção e amostragem baseados na estatística. Então, a avaliação da qualidade por inspeção e amostragem sempre foi considerada um conjunto de modelos que, se corretamente implementados, são capazes de gerar uma análise precisa da qualidade dos produtos e, por extensão, dos processos que os geram. Sempre foi também um conjunto de procedimentos cujos resultados servem de base para as decisões que afetam diretamente a atividade produtiva. Então, quando a gente consegue fazer a inspeção, né, e uma amostragem correta para fazer a inspeção, a gente consegue dar aí um valor muito bom, né, para o processo, porque a gente vai ver lá se está dentro das variáveis aquilo que você está produzindo. Quais são as vantagens, então, dos métodos quantitativos e modelos estatísticos aplicados à qualidade? Vantagem: a aplicação de métodos quantitativos, sobretudo aqueles com base em estatística, criou o que se pode chamar de efetiva avaliação da qualidade. Dessa forma, foi o uso dos métodos quantitativos que assegurou a existência de processos consistentes de avaliação da qualidade. Então, quando a gente aplica lá esses métodos, né, com base estatística, a gente está provando que aquilo ali está funcionando. E aí dá maior credibilidade para a qualidade que a gente está dizendo que tem. Uma outra vantagem, considera-se que o controle da qualidade é a confrontação entre resultados obtidos com padrões pré-definidos. A gente define um padrão e aí a gente começa a produzir para ver se está dentro daquele padrão. Se está dentro do padrão, ótimo, qualidade. Se está fora, né, aí você já perde essa qualidade. Essa confrontação requer que seja viabilizado um modelo de planejamento da qualidade no qual estejam determinados os padrões que servem de referencial para o desenvolvimento da organização. E também um modelo que avalie em termos quantitativos os resultados alcançados. Então, medir resultados é a única forma de confrontar o que foi planejado com o que foi produzido. Então, o tempo todo a gente está medindo, a gente está avaliando contra padrão. Aquele padrão estabelecido lá no projeto do produto, do serviço, onde tudo foi pensado para que aquele produto saísse no final, você tem um padrão ótimo. Lógico que aí, né, a gente sempre tem algumas folgas, né? Nada é 100%. Então, as folgas no padrão, ele tem um máximo e um mínimo aí, e geralmente tudo que tem está ali dentro. E aí, como é que eu descubro se está correndo tudo bem? Pegando o que está fora, através de uma amostra, né? E inspecionando aquela amostra para ver se ela continua dentro do padrão. E aí a estatística vai dizer de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso para garantir a qualidade da minha produção. Outra vantagem, com efeito, em sua essência, o controle estatístico do processo e os modelos de avaliação da qualidade por inspeção e amostragem não se limitam a criar diagnóstico do passado. Um levantamento do histórico com uma forma simples, massa de dados que gera
uma fotografia detalhada do processo produtivo. Eles podem ser utilizados para avaliação de tendências no processo, ou seja, para onde se direciona toda a operação produtiva. Porque o que acontece? Quando você pega e vê que está tendo um desvio para a direita, né, estatisticamente você vai conseguir prever quando é que aquilo vai fugir ao padrão da direita. E aí é a hora que você vai ter que corrigir. Então você não fica corrigindo mais o dia todo, porque você está conseguindo projetar para onde está indo aquilo. Então, esses métodos não é só olhar o passado e ver como é que foi. Não, é usar os dados que você tem no passado, no presente, para projetar futuro e com isso você poder atuar antes que uma falta de padrão possa ser identificada. Outra vantagem, inúmeras outras vantagens poderiam ser listadas. Não é outra vantagem, é um comentário, né? Quase todas estão relacionadas com a forma relevante, conveniente, eficiente e prática de avaliar a qualidade introduzida por esses métodos e de gerenciar o processo a partir deles. Então, a gente pode ver a importância então, do controle estatístico do processo e a inspeção por amostragem. Essa aula foi um pouco mais curtinha que as outras, mas de grande valia quando a gente fala em, estatisticamente, estar mantendo a qualidade nas nossas organizações. Fica aqui o abraço do professor Luciano. Até a próxima. Tchau, tchau.